O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo. Está começando mais uma edição desta parceria de longa data entre a Central 3 e o trio Ternura de outrora. Comigo nessa tarde de 15 de agosto, às 14h09, estão Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein. Como estamos, camaradas? Tudo tranquilo. E com você? Ninguém nunca pergunta como você tá, né, Matias? Eu tô bem. Obrigado, Bonsa, pela preocupação. Eu estou bem. Apesar, né, de estar no Atanásio Girardot na última terça-feira, mas foi tranquilo. No fim das contas, não foi tão... As imagens eu acho que são mais impressionantes vendo de fora. Enfim, não aconteceu muita coisa ali no momento. Foi interessante acompanhar de perto um jogo que aconteceu muita coisa. E vamos falar desta partida, né, entre Atlético Nacional e São Paulo, e também das demais partidas de oitavas de final de Libertadores e Sul-Americana, no qual os brasileiros passaram invictos, né? Nenhum clube brasileiro foi derrotado nesse meio de semana pelas competições da Exceto Conmebol. Quando se enfrentaram, né? Digo, enfrentando os estrangeiros. Obrigado pelo complemento, Felipe Lobo. Afinal, o Internacional acabou sendo derrotado pelo Flamengo. Mas muita gente criticou, né, a transmissão oficial porque parecia que o Flamengo estava enfrentando um time estrangeiro. Não é a primeira vez que tem esse tipo de reclamação, né? É sempre uma questão, né, Matias? Porque a gente vê isso acontecer em jogos da Libertadores, da Sul-Americana, quando joga contra times estrangeiros. Mas eu tenho... a sensação, no Mundial eu fiquei com essa sensação também, que tem passado um pouco do ponto. Mesmo quando joga contra um time estrangeiro, que teoricamente não tem torcedores assistindo, né? Embora no caso do Mundial mude um pouco, porque, enfim, tem gente que aqui acompanha os times, principalmente europeus, né? Mas isso sempre foi uma reclamação, né? Principalmente quando a gente pega, no caso, Flamengo e Inter, um time que é do Rio Grande do Sul. E você, com a sua ligação familiar, né, Matias, você sabe bem que a reclamação dos gaúchos, não só dos gaúchos, né, dos catarinenses, dos paranaenses, dos pernambucanos, dos baianos, enfim, de todos os estados fora de Rio e São Paulo principalmente, né, fora do Sudeste mais até, existe essa reclamação que às vezes parece que os times que não são do Sudeste, especialmente de Rio e São Paulo, estão sempre enfrentando estrangeiros, né? Mesmo quando são nacionais. E eu acho que tem um pouco aqui, não tem muito a ver com o jogo em si, mas tem a ver com eu acho que tem um momento aqui que a gente passa por mudanças na forma de transmitir, né? A gente tem a Cazé TV trazendo um estilo novo, a gente já teve o esporte interativo, que virou a TNT Sports, trazendo também um outro tipo de transmissão comparado ao que era Globo, Sport TV e ESPN. E às vezes eu fico com a sensação que a Globo, Sport TV, tentam pegar algumas coisas desses de influência, desde esporte interativo até a Cazé TV, e meio que perdem a mão, porque não estão sabendo fazer exatamente isso, e aí piora um problema que já existia. Ninguém liga mais. Ninguém mais se importa. Tipo, inclusive, brasileiro versus estrangeiro, então, tipo, nenhuma preocupação em não ser, né, enviesado a favor dos brasileiros. Inclusive, em jogos de times europeus, entre times europeus, muitas vezes o foco também é no brasileiro, né? É no brasileiro de tal time, no brasileiro do outro, às vezes é brasileiro versus brasileiro. O que é engraçado porque a cobertura de futebol internacional no Brasil
começa muito focado em brasileiros, né? E aí eu acho que com uma grande contribuição da Trivela, a gente consegue levar para um negócio menos focado nisso, né? Mais, tipo, conta dos clubes em si, das histórias em si. E aí eu acho que deu a volta já de novo e a gente só tá falando de brasileiro mais uma vez. No geral, assim, né? Como imprensa como um todo. Mas, bom, para falar, a gente pode falar do jogo também, né? Sim, que afinal de contas... e essa é uma questão que a gente fala muito, né, de transmissão, então é um assunto que eu acho que as pessoas gostam que a gente fale também. Agora, eu acho que deixou aí uma sensação de que, primeiro, que é uma sensação que vai permear vários jogos dessa fase, que tá tudo indefinido. Esse placar muito estreito e pelas atuações dos times, tá muito longe de ser uma definição, especialmente porque quem vai jogar em casa... precisa de uma vitória simples para se manter na disputa, né? Pelo menos ir para os pênaltis. Mas acho que a sensação que, pelo menos que me ficou depois desse jogo, foi que o Inter jogou tão pouco que a minha sensação é que se jogasse um pouquinho, talvez tivesse saído com um resultado melhor. Porque o Flamengo não jogou tão bem também, mas eu achei que que os dois times podem fazer... o Inter deixou muito a desejar, assim, ficou muito longe do que pode fazer, né? Claro que tem o mérito do próprio Flamengo de evitar os principais pontos do Inter, né? As principais qualidades do Inter. Mas eu fiquei com a sensação que, assim, o jogo foi bom, eu não achei o jogo ruim, achei o jogo interessante, mas eu acho que os dois times deixaram, digamos, futebol em casa, não levaram tudo que tem de melhor para apresentar. Os dois times podem fazer um jogo melhor e até por isso é difícil dizer como vai ser o segundo jogo, né? Porque os dois times poderiam ter jogado um pouco mais, daria para ter criado mais chances. Então eu fico com a sensação de que o Flamengo venceu. Acho que até foi quem jogou melhor nesse jogo, mas o Flamengo podia ter feito mais para buscar o segundo gol. E o Inter certamente podia ter jogado mais para pelo menos ameaçar um pouco o Flamengo, porque ameaçou muito pouco. E mesmo assim, eventualmente até poderia ter saído com empate, né? Com um pouco mais de sorte. Então, me deixou uma sensação que é uma sensação muito comum em quase todos os confrontos, que essa história tá longe de estar definida, né? Boa tarde, pessoal. Só peço desculpas para os ouvintes, porque talvez tenha alguma picotadinha no meu áudio, porque estou num parque público gravando no 4G e talvez tenham alguns passarinhos de fundo. Mas é exatamente isso, né? Tirando o Palmeiras, todos os placares estão muito igualados, né? Foram 3-0-0, 4-1-0. Acho que dos 1-0 do Estudiantes é que é um pouquinho mais confortável por ter sido fora de casa. E pegando o Flamengo e Inter, do Inter eu concordo com o Lobo, assim, acho que o Inter, quando ele reagiu, ele teve uma postura que foi bastante elogiável pela maneira como saiu para o segundo tempo, buscou o jogo, teve um domínio territorial, mas foi um time pouco criativo, né? Assim, não foram chances claras do Inter, não foi uma equipe que produziu em chances de gol, até para ameaçar o Flamengo de fato, para colocar as costas do Flamengo contra a parede, e o Flamengo repetiu alguns problemas de atuações recentes, né? Discute-se muito da maneira como o time tem caído do primeiro para o segundo tempo, mas o primeiro tempo do Flamengo, ainda que tenha sido muito bom no domínio, né? Na maneira como o Flamengo fincou o pé no campo de ataque, ao redor da área do Inter, foi um Flamengo que também, em chances de gol, criou pouco, né? No primeiro tempo, dá para a gente colocar umas 3 chances claras, considerando o gol. No segundo tempo, teve também um lance muito bom, né? Que o Rocher acaba sendo um personagem importante da vitória do Inter, mas é um Flamengo que teve essa dificuldade no segundo tempo e produziu pouco também, né? Acho que quando o Inter, na reta final da partida, quando o Inter até tirou o pé do acelerador e pareceu confortável com 1-0, o Flamengo faltou ter a faca entre os dentes, né? Faltou ser um Flamengo mais propositivo, uma pressão maior para construir um placar mais confortável. E aí do Flamengo só 2 destaques mais específicos. Um é o Bruno Henrique, que assim, impressionante como esse cara gosta de aparecer em jogo grande, né? Tudo bem que foi uma falha de marcação
do Inter ali na bola aérea, mas é impressionante como o Bruno Henrique é recorrente em grandes jogos do Flamengo, e isso desde que ele chegou no clube, e pode ter uma discussão em relação ao comando de ataque, acho que não está tão certo ainda, a situação do Pedro sem render tanto, o próprio Bruno Henrique mais deslocado para o centro, mas ele entrega, né? E esse resultado vem muito na conta dele. E outro ponto são as discussões sobre o Felipe Luiz, né? Assim, acho que no geral eu tenho visto uma galera que quer discutir a maturidade dele para ser treinador, e acho que a gente pode sim questionar ele em algumas decisões, por exemplo, o tempo que ele leva para fazer as alterações do segundo tempo, quando o time do Flamengo não está numa intensidade tão grande. Mas, por exemplo, depois desse jogo de quarta, eu vi uma discussão falando, o Felipe Luiz, ele tem que aprender a ler o jogo depois do intervalo. Gente, o cara jogou tantos anos em altíssimo nível na Europa. Cara, dá pra gente colocar com tranquilidade aí, no mínimo entre os 5 melhores laterais esquerdos do Brasil nesse século. Sabe, querer achar pelo em ovo e discutir a qualidade dele, discutir o quanto ele tá pronto. Assim, acho que também existe uma benevolência ao redor dele, a gente pode discutir isso, mas também tem umas discussões que são tão vazias, sabe? Parece que... Será que o Carpegiani sofreu mesmo quando assumiu o Flamengo ali pós-Cláudio Coutinho, naquele período ali em 81, sabe? Que eu acho que justamente, né, aquele time que ele fez parte em 2019 aumentou a barra de exigência da torcida do Flamengo, que já era grande, né? É uma das torcidas mais exigentes do Brasil, até pelo potencial que o clube tem, mas aquele time de 2019 fez com que jogos como esse, né, que num passado não tão distante seriam comemorados, e ficam questionando se ele fez isso ou aquilo, né? Porque o Flamengo se impôs no jogo, mas parece que não é o suficiente, né? Nunca é o suficiente. Então, isso quer dizer, eu fico feliz que 2019 foi um ano muito, muito bom os flamenguistas mesmo, né? Porque todos que vieram depois são comparados a ele e nunca chega lá, né? Sempre essa comparação que tem. Acho que o Felipe Luiz, ele claramente tem potencial de ser um bom treinador. Ele tem algumas coisas que você olha e que você pega, sempre aparecem bons treinadores. A análise dele geralmente corresponde com o que aconteceu em campo. Isso é uma das coisas importantes, né? Ele não é louco. E ele tem inteligência, ele tem articulação, e o time dele joga de uma maneira característica, né? Ele tá claramente, o time dele responde às ideias que o Felipe Luiz tem, que é ser esse time de muita posse de bola, que tenta se impor contra os adversários. A partir daí, é uma questão de ajustes. E também quando o Flamengo contrata um novato para ser treinador, ele também precisa ter noção de que, por melhor que seja, às vezes vai demorar um pouquinho, vai precisar de alguns ajustes, ele vai ter que aprender algumas coisas. Ainda assim, ele é muito mais maduro do que vários técnicos mais experientes que ele, que rolaram por aí, né? Inclusive, tá fazendo Guia da Trivela lá, o Vitor Pereira faz tempo que não tem um trabalho do tamanho do que o Felipe Luiz já tem agora, né? Em questão de prolongamento. Então, eu gosto desse começo de trabalho do Felipe Luiz, que ainda tem algumas coisas para acertar, mas acho que ele tá andando bem e conseguiu uma boa vantagem contra o Inter para levar pro Beira-Rio. Lógico que o confronto não tá decidido, né? Ainda vai ter que jogar diante da torcida do Inter, mas foi um bom resultado. Guia meio campo, viu? Só para corrigir. Desculpa. Guia da newsletter, e assinem a newsletter, porque nessa semana tivemos um guia fechado para assinantes de La Liga, e hoje, totalmente gratuito, um guia da Premier League escrito pelo Bons. Mas tem que assinar. Você só consegue acessar se assinar. E Stein, você tinha comentado também, né, de Cerro Porteño e Estudiantes, né, que foi uma vantagem muito boa do Pintia em Assunção, mas o grande personagem, né, dessa jornada foi o Fernando Muslera, né, que incrivelmente fez com que a equipe mandante não marcasse. Não, assim, eu tenho totalmente algumas discussões filosóficas sobre o Muslera, porque ele é um goleiro muito peculiar, né? E o Impedimento uma vez escreveu que era um cara comum que disseram para ele que ele era goleiro e aí ele virou um goleiro.
Mas eu fico pensando se ele não é um caso de um goleiro daqueles jogadores de clube, não de seleção, porque eu sei que existe um ressentimento do Matias ao falar isso do Muslera por conta da seleção uruguaia, mas nos clubes, né, ele é um cara gigantesco na história do Galatasaray e agora no Estudiantes chega muito bem. Um resultadaço assim para o Estudiantes, né? Pensando ser um resultado, ser um jogo fora de casa, de ter sido o argentino que produziu melhor, né? Foi um jogo bom do Pincha em Assunção, pela maneira como conseguiu, enfim, ter chances, embora o Muslera também tenha trabalhado. Foi um resultado, no fim, além do Muslera, os caras mais tarimbados acabaram aparecendo para resolver, né? Porque o gol decisivo do Estudiantes sai só no finalzinho, né? Num pênalti sofrido pelo Carrillo que o Ascacibar cobra. Então são esses caras com tarimba que acabaram ajudando o Estudiantes. E aí, só para amarrar também, aproveitar para falar dos outros 2 jogos que não tiveram brasileiros, né? O Peñarol e Racing, acho que se a gente for eleger o melhor ambiente, o que aconteceu no estádio do Peñarol, assim, que a torcida fez, foi um negócio impressionante, assim. Tava um clima de Libertadores sensacional nesse 1-0 sobre o Racing. Foi um time mais perigoso, o Peñarol, né? Ele teve muito mais volume, mais chances, teve bola na trave, e aí o David Terranz acaba marcando o gol inteligente ali, se antecipando, né? Aproveitou um pouquinho de indecisão ali na defesa do Racing para conseguir marcar gol numa bola espirrada. E o Libertad e River foi um 0-0, mas eu achei que foi um jogo muito divertido, assim, né? Porque foi um tempo para cada time. O Armani salvou o River Plate no primeiro tempo, porque o Libertad teve as melhores oportunidades. O Armani fez umas 2 defesas assim bem difíceis. E aí, no segundo tempo, o River Plate foi o time que acho que se espera na Libertadores. Aí tem o dedo do Gadiardo, porque entraram, né, Quinteiro, Nacho e Driussi, que são 3 veteranaços, né, e 3 caras que voltaram ao clube. Esse time do River é muito isso, né, muita gente que volta ao time bancada pelo Gadiardo, e eles mudaram, assim, foi um outro River Plate, botou uma pressão total. Martin Silva precisou trabalhar muito, né, até acho que em dificuldade das defesas, as do Armani foram mais difíceis, mas o Martin Silva conseguiu segurar o River Plate. Essa mudança de postura, eu acho que ela acaba sendo importante não só para o River Plate sair maior para o jogo da volta no Monumental, mas até para a gente confiar um pouquinho mais nesse River Plate, né? Porque eu tenho batido um pouco nessa tecla aqui no podcast, que é um River Plate que ele contratou bastante, ele pagou até caro em muitos jogadores, ele repatriou caras de seleção, né, que não eram necessariamente protagonistas, mas gente que estava no elenco nas conquistas importantes da Argentina nos últimos tempos, mas parece que é uma badalação, às vezes, exagerada sobre aquilo que o River Plate vem produzindo, né? E acho que o Mundial talvez tenha sido uma prova, assim, um sinal coerente das desconfianças que precisam existir sobre o River Plate, né? Eu não acho que o River Plate hoje é tão destacadamente assim o principal adversário da Libertadores diante dos brasileiros, como já foi em outros anos. Mas acho que essa subida de produção no segundo tempo, se o time for mais consistente, se esses veteranos conseguirem jogar um pouco do que eles sabem, né? Porque é gente que está em descendente na carreira, né? Não vai ser o melhor Nacho do River, não vai ser o melhor Quinteiro do River. Acho que pode ser um River Plate mais perigoso por aquilo que tem de conjunto. Mas é um Libertad que também tem seus méritos e, assim, o 0-0 ainda deixa um cenário um pouco aberto para essa volta no Monumental. E fica também aqui a observação, né, de que a torcida do Racing teve que entrar 4 horas antes do jogo, do Campeão del Siglo, e sair mais de 1 hora depois de encerrada a partida, né? Tanto é que o Gustavo Costas, treinador do Racing, depois da conferência de imprensa, ainda foi ao campo ver como a torcida estava, porque foi uma decisão do Ministério do Interior do Uruguai para evitar qualquer tipo de confronto, né? Porque eram esperados bastante torcedores do Racing, né? Porque basta cruzar o Rio da Prata, mas aí é um excesso de zelo, né? Ao contrário do que ocorreu
em Medellín, porque a torcida do São Paulo também chegou com uma certa antecedência, mas dentro do Atanásio Girardot não tinha quase nenhuma separação entre as duas torcidas e acabou ocasionando ali, né, nesses episódios no final do jogo, né, de enfrentamento entre os torcedores. Dentro de campo, o São Paulo acabou tendo mais sorte do que juízo, né, porque teve 2 pênaltis contra, teve 2 bolas na trave do adversário e não soube aproveitar as poucas chances que teve, mas volta contente, né, com esse empate em Medellín pela situação do jogo. Foi um jogo que o São Paulo realmente poderia ter perdido por um gol pelo menos, né? Talvez até mais, porque tomou 2 bolas na trave ali e 2 lances. E é uma bola na trave que não foi uma bola na trave por acaso, né? Foram 2 bolas na trave que eram aquele que bateu na parte de dentro da trave, né? Um dos lances do Marlos Moreno seria um golaço, né? Assim, seria um lance antológico dessa Libertadores. Eu acho que São Paulo também ficou devendo bastante futebol, principalmente em relação ao que vem jogando no Campeonato Brasileiro, né? É um time que está em ótima fase no Brasileiro, mas mostrou muito pouco lá na Colômbia. Poderia ter jogado mais. E assim como outros confrontos, mesmo com o 0-0, está longe de estar definido. Claro que o São Paulo vai jogar em casa e o histórico do Atlético Nacional nesta Libertadores especificamente não tem sido bom fora de casa, né? Perdeu todos os jogos fora de casa, mas é um jogo pelo futebol que os dois times apresentaram. Não me surpreenderia se fosse um duelo que acabasse decidido nos pênaltis, por exemplo, porque não me parece que vai ter, que esse equilíbrio vai ser quebrado, né? A gente provavelmente vai ver um jogo bem apertado no Morumbi também. E acho que o São Paulo precisa mostrar um pouco mais, porque ainda que o Atlético Nacional seja um bom time, um time de tradição, de camisa, de um campeão da Libertadores, certamente não é o adversário mais duro que o São Paulo vai ter se quiser chegar até o título, então precisa jogar um pouco mais. Acho que tem bons sinais ali, o time tem mostrado bons recursos ao longo das últimas jornadas do Brasileiro, mas o que a gente viu em campo deixou um pouco a desejar. Eu até tenho pensado muito se o Crespo vai querer manter o André Silva, que é um jogador que eu tenho minhas dúvidas se ele consegue fazer o que o time precisa em determinado momento. E até acho que, dependendo da condição de jogo do Lucas, talvez ele até opte por ter um ataque mais leve, porque o André, até pelo São Paulo não ter conseguido chegar muito pelos lados do campo, criado chances dentro da área, ele acabou participando um pouco do jogo, né? E impressionante, né, Matias? Um jogo que tenha 2 pênaltis. O Cardona, que... Vou ser bem sincero com você, eu achava que o Cardona seria um grande jogador, assim, de estrela internacional mesmo, de futebol europeu, e acho que ele ficou abaixo, assim, na carreira do que eu esperava, mas isso é um problema meu, né? Eu esperava dele, o que ele quer da carreira dele é um outro problema. Mas eu fico sempre com a sensação de que a gente tá vendo uma sombra do jogador que ele mostrou que poderia ser, né? E ele é relativamente esse novo, era né? um daqueles que todo ano ia vir pro Brasil, não é? A cada 6 meses? Sim. Não, e ele é relativamente novo, né? Tem apenas 32 anos, né? Parece já muito mais, né? E só pra quem não sabe, ele perdeu 2 pênaltis no jogo, né? Um ele bateu pra fora, o outro o Rafael pegou. Os dois do mesmo canto. Nos dois ele bateu mal, né? Ele bateu pra fora, então é meio óbvio, mas o segundo ele bateu no gol, mas ele bateu mal, né? Não bateu tão forte e meio que cantou o canto também, então bem, bem ruim o jogo dele, né? Considerando que ele é a principal estrela, pelo menos em termos de nome, né? Mas o Marlos Moreno foi o melhor jogador em campo do Atlético Nacional. Eu acho que a gente vai ver um jogo bem apertado no Morumbi. Eu duvido que esse jogo vai ter uma vantagem de 2 gols, assim. Só se for muito excepcional para alguém. Tem um acordo. Não,
Só para ressaltar, como o Atlético Nacional é um time cascudo, né? Acho que além do que ele vem produzindo na competição, porque você olha na escalação, assim, todos os setores tem um cara muito experiente, um cara com bagagem em clubes internacionais de fora da Colômbia, um cara com bagagem em seleção. Assim, é uma espinha dorsal, né? Com Ospina, com Tecídio, com Campuzano, e aí quando você olha para o ataque, 3 ali tem muito escopo internacional, né? Ainda que a gente possa questionar os rumos da carreira, e os 3 têm essa coincidência, Marlos Moreno, Cardona e o Morelos, e o próprio Inestrosa, né? Que talvez seja o que tenha menos bagagem do quarteto ofensivo, mas seja o cara que me preocupa um pouco mais, assim, se eu fosse torcedor de São Paulo, porque é um cara que tem demonstrado um talento imenso, né? Assim, o que ele tem jogado no Atlético Nacional é algo impressionante. E falando também dos demais brasileiros, né? O Fortaleza empatou com o Vélez Sarsfield no Castelão, o que já levanta mais dúvidas, né, sobre o atual momento do Leão do Pici, depois da saída do Vojvoda, chegada do Renato Paiva, se vai ter fôlego, né, para se manter na Libertadores enquanto luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Achei que o jogo acabou deixando uma sensação dúbia pro torcedor do Fortaleza, porque eu acho que até a expulsão, que foi bem já na reta final do jogo, a sensação era que o Fortaleza estava deixando escapar a vitória, né? Mas depois da expulsão, o Vélez... o Vélez eu acho que jogou bem, criou chances. Desde o começo do jogo teve chances. Foi um jogo equilibrado, o Fortaleza não dominou assim as ações. Mas a sensação no final do jogo que o Vélez foi pra cima e quase, assim, ficou perto de fazer o gol, bem mais perto que o Fortaleza até. A sensação foi que o Fortaleza salvou o empate ali, porque... então acho que ficou uma sensação estranha, né? Porque até 80 e tantos minutos, eu não lembro quanto foi a expulsão, mas foi depois dos 80, né? E tava um jogo equilibrado ali, mas a sensação era, putz, o Fortaleza tá empatando em casa, né? Acho que pro torcedor a sensação não era muito boa. Mas depois da expulsão, o Vélez pressionou tanto ali que acho que deixou uma sensação de que, olha, talvez o empate seja o melhor que deu pra conseguir hoje, né? E o jogo tá indefinido. Acho que também o Vélez vai jogar em casa, claro, é uma vantagem importante, mas está longe de ser um confronto que você define que o Vélez deve passar com tranquilidade, assim. Acho que vai ser um jogo difícil, tal qual vai ser Atlético Nacional e São Paulo. Acho que Vélez e Fortaleza vai ser um jogo bem equilibrado também. 88 a expulsão. 88, lembro que tinha sido algo assim. E o Botafogo, né, que fez o gol na sua primeira chegada ao ataque, né, jogando em casa contra a LDU, mas parou por aí, né? O placar não se alterou depois disso, né? O lance ali 13, 15 segundos do primeiro tempo. 14 segundos. A LDU ainda teve uma chance impressionante, né, num voleio que o John salvou, mas é uma vantagem magra, né, pensando no jogo de volta em Quito. A gente já falou em outras oportunidades que essa não é das melhores versões da Liga que a gente viu pela Libertadores, mas é sempre difícil jogar na Casablanca, ainda mais num confronto eliminatório. O John, que foi o segundo melhor goleiro do Botafogo na partida, né? Porque o Vitinho salvou 2 ali maravilhosas, né? Uma com o carrinho que ele deu, assim, foi uma das jogadas defensivas mais lindas que eu já vi. Ele vai com tudo, com vontade total, acerta a bola em cheio, dentro da área. Depois ele também salvou uma que não foi exatamente em cima da linha, né? Mas o John já tinha sido batido com a cabeça, a bola estava meio fraca também, não foi aquela, mas ainda assim foi uma intervenção defensiva muito, muito importante. O resultado não tranquiliza tanto assim o Botafogo, né? Acho que porque por essa questão da altitude e porque também é um time que não tem feito muitos gols, né? Com o David Ancelotti, desde do fim da Copa do Mundo de clubes, o ataque tem sido bem modesto, né? Fez 8 gols, esse foi o 8º gol em 9 jogos. Sendo que gastou muitos dos gols no confronto contra o Fortaleza.
Não, desculpa, é 8 gols tirando o jogo contra o Fortaleza, né? Ah, tá. Nos outros. É porque aquele contra o Fortaleza teve um expulso com 6 minutos, então assim, foi um jogo... É uma aberração estatística, né? Você pode colocar no meio, mas o normal são os outros jogos, né? Então é isso. E só sofreu gol de Cruzeiro e Corinthians, né? Então também, por um lado, defesa muito forte, ataque que não tá tão potente assim. Se não tomar gol da LDU vai se classificar, então esse histórico é favorável ao Botafogo, mas é um resultado que deixa o confronto bem, bem aberto. E passando rapidamente aqui nos confrontos da Sul-Americana, queria saber de vocês algum destaque, né? Pensando também na atuação dos brasileiros, né? Que são apenas 2 remanescentes. Não, só falar do Palmeiras antes, acho que o Bonsa talvez tenha... O Bonsa tinha falado no começo. Se o Yamin estivesse aqui, não aconteceria. É que o Bonsa já falou no começo, né? achei que... Não. Não, foi o Stein. Tudo bem. O Palmeiras está classificado para as quartas de final, só tipo, ok? Assim, se tem uma coisa que o time do Abel Ferreira faz muito bem, sempre fez, é ganhar de times mais fracos e menores, assim, né? No geral, é bastante regular nesse tipo de jogo, principalmente no cenário sul-americano, né? Se pegar o histórico do Palmeiras na Libertadores com o Abel Ferreira, esses jogos o Palmeiras raramente vacila, mesmo que não esteja numa das seus melhores momentos. Ainda assim, algumas coisas interessantes, né? Entrou com Flaco Lopes e Vitor Roque. Quero ver se talvez isso pode ser uma alternativa para tentar destravar um pouco o ataque do Palmeiras. Principalmente durante o Mundial, tinha uma sensação meio tipo, o que tá fora sempre é melhor, né? O que nunca é um bom sinal, então talvez coloque os dois juntos. E para o próprio Vitor Roque, que ainda está tentando ali se encontrar, e acho que já melhorou bastante, né? Em relação aos primeiros meses dele no Palmeiras. E acho que o estilo de jogo do Palmeiras não tem ajudado tanto a entregar bolas para ele. Fazer um gol mesmo numa partida de baixa dificuldade não é ótimo para o moral. Aí só para puxar a Sul-Americana agora então, resultados positivos para os brasileiros na Sul-Americana com 100% de aproveitamento, que não tem sido padrão nessa temporada, né? O Matias até destacou no começo do programa, enfim, essa questão dos brasileiros se dando bem. Acho que na Sul-Americana é mais relevante, né? E os 2 jogos, assim, com roteiros diferentes, mas também com seu grau de dificuldade, né? No caso do Atlético Mineiro, nessa virada do Godoy contra o Godoy Cruz, foi um Atlético Mineiro que deixou muito a desejar, né? Assim, produziu pouquíssimo ofensivamente, né? Até fui olhar depois os números, foi 9-8 em finalizações para o Atlético, e num jogo em que o time precisava buscar essa virada, enfim, é pouco se a gente pensar nisso, né? Foi um time que ele conseguiu marcar os gols necessários, mas foi mais em lances pontuais. Hulk salvando no finalzinho, né? Embora que acho que a grande notícia para a torcida do Atlético Mineiro acaba sendo o Renier, né? Porque é um cara que tem expectativas, é um cara que na carreira dele não conseguiu progredir como se esperava na Europa e teve chances e mais chances, né? Mas aí quando você pega, o cara entra com 6 minutos em campo, ele dá um passe com peito daquele, ajeita aquela bola e, de certa maneira, resolve o jogo, né? Assim, dá oportunidade para o Hulk ser o herói. Isso para mim me faz pensar, por que esse cara não virou na Europa, né? E acho que é um começo muito promissor, além das desconfianças que poderiam existir sobre ele, né? Pelo fato de que ele saiu do Brasil com pouca amostragem assim em alto nível. Quanto ao Fluminense, foi até, se a gente pensar assim, é um jogo curioso, porque o Fluminense ele tomou algum sufoco de início, né? O América de Cali perdeu boas chances, e aí marca um gol contra inexplicável, e o Fluminense aproveita muito bem esse momento para fazer 2-0, né? Com o golaço do Canóbio. E no fim, acho que essa vitória elástica e rápida do Fluminense acabou condicionando também a ser um jogo bastante aberto, né? Tanto para o Fluminense ter oportunidades de fazer mais, quanto para o Fábio também acabar trabalhando e evitar postergando esse gol do América de Cali, né? Mas ainda assim, por aquilo que a gente viu do América de Cali contra o Bahia, por aquilo que o América de Cali já tinha produzido na fase de grupos, né? É um resultado muito bom para o Fluminense voltar com esses 2-1 fora de casa. E aí das outras partidas, assim,
Acho que tem um destaquezinho maior para o Alianza Lima e a Universidade Católica do Equador, porque foi um jogo malucaço, assim, convido quem quiser ver pelo menos os melhores momentos, porque foram 37 finalizações, foi um jogo muito aberto, chance para os dois lados, bola na trave dos dois lados. O Vizcarra foi muito bem no gol do Alianza Lima, né, para evitar algumas chances mais claras da Universidade Católica, mas aí o Alianza Lima, no final, aproveita muito bem os caras que vieram do banco, né? O primeiro Barcos entrou porque o Guerreiro machucou no primeiro tempo e ele participa dos 2 gols nos 2-0 ali, preparando a jogada, ganhando bolas pelo alto, e o Canteiro, né, fez os 2 gols, acabou garantindo uma vantagem excepcional para a Alianza Lima. Também acho que vale um destaquezinho para o Central Córdoba e Lanús, porque foi um resultado bom para o Central Córdoba em casa, mas o Lanús poderia ter causado alguns problemas, né? Eles tiveram boas chances, o Aguerre fez 2 defesas sensacionais assim para segurar o Central Córdoba, então um resultado muito bom. Universidade de Chile 1-0 no Independente, e aí acho que vale destacar não só a vitória da Universidade de Chile, mas o clima que existe, né, ao redor da campanha. A Universidade de Chile é um clube que vinha de períodos ruins e é um clube que tem uma conquista de memória recente na Copa Sul-Americana, então acho que existe esse clima assim, de reconstrução, até de colocar o futebol chileno em uma evidência maior, né, no âmbito dos clubes, porque a gente não teve grandes campanhas na própria Copa Sul-Americana dos últimos anos, né, dá para pegar o Coquimbo Unido, mas os chilenos andavam devendo e Laú está nesse clima, e fazer 1-0 no Independente é muito bom. Bolívar 2-0 no Cienciano, um jogo que o Bolívar acabou aproveitando muito bem assim, alguns desleixos do Cienciano, né? Criou chances mais claras, aproveitou o Cauterucci aí, que é um veteranaço no ataque, para construir esses 2-0 em La Paz. Independente Del Valle 1, Muxuque Runa 0, um jogo também de muitas chances de gol, muitos gols perdidos. Eu achei que o Muxuque Runa sentiu um pouco peso, né? Um time que tem um histórico continental bem menor do que Independente Del Valle. Independente Del Valle tem essa tarimba, né? Essa vivência além das fronteiras, e até acho que perdoou, teve algumas oportunidades para construir um placar mais confortável que a vitória por 1-0. E nesse confronto, claro, também a gente está falando do líder do campeonato equatoriano contra o Lanterna também, né? Sim, então, assim, o que aconteceu do Muxuque Runa na fase de grupos foi algo muito bonito, mas foi muito excepcional para a própria história do clube, né? E assim, a continuidade que o Independente Del Valle tem, a regularidade, né? Assim, a capacidade de competir, é um dos desequilíbrios que a Sul-Americana também proporciona ao resgatar esses times da Libertadores, né? Fatalmente vão ser equipes que vão ter um nível de favoritismo contra quem vem bem da fase de grupos da Sul-Americana. E aí, só para fechar a vitória do Once Caldas por 1-0 sobre o Huracán, Galíndez acabou fazendo ótimas defesas, né? Eu achei ele um goleiro muito bom, acabou evitando, assim, postergando esse gol do Once Caldas. Galíndez é um dos pilares aí das boas campanhas recentes do Huracán. E o gol de pênalti do Once Caldas, 1-0, gol do interminável Dairo Moreno, que, enfim, é um remanescente do Once Caldas, campeão da Libertadores, né? Ele tinha 18 anos e estava naquele time, era um titular esporádico, mas estava na final, todos os jogos em casa ele era titular. Ele é um cara que, na Colômbia, ele tem um peso muito grande, né? Que talvez a gente não tenha noção aqui, porque ele é o maior artilheiro da história do campeonato colombiano, com 251 gols. Vestiu camisa de 6 clubes por lá. É a 5ª passagem dele pelo Once Caldas, um cara que foi 7 vezes artilheiro do campeonato colombiano, também foi artilheiro do mexicano pelo Tijuana. Só que é curioso, porque ainda que ele seja campeão da Libertadores em 2004, o Dairo Moreno ele tem poucos gols em competições sul-americanas. Eu até fui contar, são 20 gols, sendo que 6 aconteceram nessa Copa Sul-Americana. E ele é um dos artilheiros, tem uma artilharia dividida, mas é um cara que talvez falte, assim, essa fama de artilheiro que ele tem na Colômbia chegar também em competições continentais, e agora completa 40 anos em setembro, está vivendo esse grande momento pelo Once Caldas, e numa edição que está aberta da Sul-Americana. Ainda acho que o Huracán tem condições de fazer jogo duro, de classificar, mas assim, talvez seja um grande finale também para aquilo que é essa carreira belíssima do Dairo Moreno, que é essa
memória viva da glória, que acho que é irrepetível, do Once Caldas, né? Não vejo o Once Caldas conquistando a Libertadores de novo, como foi em 2004. Bem, e sexta-feira é dia do momento KTO aqui no meio-campo, né? KTO, que é a nossa parceira desde a Eurocopa de 2021, uma relação aí de quase 4 anos, e toda sexta-feira Bruno Bonsante e Felipe Lobo trazem as cotações mais interessantes no site dos nossos parceiros da KTO. Não tem dia que eu tenho mais times estudados do que no dia que eu solto o guia da Premier League, então vamos aproveitar, né? Aston Villa e Newcastle, com Aston Villa vencendo a 2,32. O Aston Villa não mudou quase nada da temporada passada para essa, o que em médio prazo pode ser ruim, mas nesse momento, né, contra o Newcastle, que está meio em turbulência com o afastamento do Isaac, ainda não contratou um centroavante para o lugar, até fez algumas boas contratações, mas até jogando em casa, acho que vai ser uma... Acho que o Aston Villa é favorito, está pagando 2,32 para ele ganhar. Essa foi uma das apostas. A outra é a vitória do Nottingham Forest contra o Brentford. Forest pagando 2,12 no City Ground. O Forest não contratou tanto assim, também não perdeu tanta gente, mas pega um Brentford que está em completa incerteza, né? Mergulhado em muita incerteza. Que saiu o Thomas Frank, saiu o Mbeumo, o Issa não vai jogar porque ele está em negociação com o Newcastle, o Norgard saiu, o Mark Flaken saiu, né? Então vários dos principais jogadores recentes do Brentford foram embora. O Forest é mais ou menos o mesmo, joga em casa pagando 2,12. E o técnico novo do Brentford nunca treinou time antes, então é a primeira vez que ele vai fazer isso também, então acho que dá para aproveitar essa oportunidade. E aí Espanhol e Atlético de Madrid, que não é na Inglaterra, mas ainda assim eu quero apoiar esse novo Atlético de Madrid contra o Espanhol, que vem de briga contra o rebaixamento, nesse momento não tem grandes perspectivas além disso, e tá pagando 1,52 pro Atlético de Madrid vencer, acho que é uma cotação boa também para isso. Assim como o Bonsa, essa semana eu fiz uma parte, eu e o Stein fizemos o guia do Espanhol. Então eu peguei mais coisas do Campeonato Espanhol, justamente porque eu tava com isso na cabeça. E essa é minha última, mas vou começar pela que o Bonsa terminou, do Espanhol Atlético. O Atlético de Madrid é um time bem reforçado, bem... muitos nomes novos ali, mas nomes muito interessantes, né? Um time que parece estar conseguindo fazer uma renovação, pelo menos em termos de idade. A gente ainda vai ver isso em campo, né, como vai ser, mas os nomes são bem promissores. E nesse caso, mais do que a vitória, eu estou apostando mais no mais de 2,5 gols nesse Atlético. Eu sei que para o Atlético de Madrid pode parecer estranho isso, mas o Espanhol não é um time muito confiável, perdeu o seu goleiro, que talvez tenha sido o melhor da temporada passada, e mais de 2,5 gols nesse jogo está pagando 2,07, que eu acho que é uma cotação boa, considerando que o Atlético de Madrid reforçou bem o seu ataque. E aí temos Atlético Bilbao e Sevilha. O Atlético Bilbao talvez seja um dos melhores mandantes de La Liga. É hoje o quarto melhor time de La Liga, não só pela posição, mas pelo desempenho mesmo. Ficou em quarto na temporada passada. Vai pegar o Sevilha, que é uma grande incógnita, fez uma péssima temporada na temporada passada, né? Não tem nada muito empolgante no Sevilha nesse mercado e tudo mais. Então, a vitória do Atlético tá pagando 1,53, que é relativamente baixo, mas assim, é uma vitória meio certa, né? E outra vitória que eu acho interessante aqui nas cotações, a gente vai ter Elche e Betis. O Betis foi uma das grandes histórias da temporada passada, fez uma ótima temporada. Teve a recuperação do Antony, que não ficou, né? E ainda está em negociação, o Betis ainda quer, mas o Manchester United ainda quer muito dinheiro, tem o salário e tudo mais. Ele não vai jogar, obviamente, porque ele não está no Betis, embora ele queira voltar. Mas Elche e Betis, o Betis jogando fora de casa, a vitória está pagando 2,18. O Elche é um time que está voltando para a primeira divisão. Os times que voltam, não é como a Premier League, que os times que voltam sobem para a primeira divisão caem quase sempre. Mas há uma chance grande, como qualquer campeonato, dos times que sobem são sempre alguns dos favoritos para caírem, né?
Então acho que vale essa vitória do Betis pagando a 2,18. Me parece interessante porque o Betis é um bom time, ainda que o Isco esteja em dúvida porque está machucado, enfim, não se sabe se vai jogar nessa estreia. Mas o Betis é um bom time, então a vitória é interessante. Então ficam essas 3 aí. E lembrando, né, sempre apostem com responsabilidade. Aqui são dicas de entretenimento, não são de investimento. Aposte somente aquilo que você pode perder. E se tiver tendo qualquer sinal de adição, procure ajuda profissional. A gente segue falando agora de competições continentais, só que do outro lado do Atlântico, né? Começando pela Supercopa Europeia, na qual o Tottenham ia surpreendendo o Paris Saint-Germain, abriu 2-0, sofreu o empate no final do jogo e nas penalidades o Paris Saint-Germain teve melhor sorte. Bom, só para começar falando do Tottenham, acho que foi um banho de água fria, mas não necessariamente um cenário ruim como um todo, né? Porque é um time que está em transformação, chegou técnico novo, está mudando de protagonistas, né? E aí você perder o Son e não ter o Maddison machucado, acho que pro Tottenham, mesmo assim, muita gente brincando com essa questão de alergia a títulos do Tottenham, não foi algo ruim, né? Porque o time se apresentou bem, ele conseguiu marcar muito bem o PSG, né? Conseguiu segurar o PSG até ali metade do segundo tempo, mostrou uma equipe competitiva, mostrou bons defensores, que é algo que a gente sabe, né? E acho que o elenco do Tottenham pode não ser ali um candidato a título, mas tem muita gente boa, né? Até para pretender Champions, e aí, enfim, aproveitou as bolas paradas. Eu acho que o Tottenham, depois dessas 2 temporadas com o Postecoglou, ficou claro, assim, tudo bem, o Postecoglou queria jogar ofensivo, vamos comprar esse discurso, mas viu como é ruim tentar fazer isso e o time ser totalmente vulnerável e terminar como terminou na Premier League, mesmo conquistando a Liga Europa, né? Então acho que o Thomas Frank também chega para mudar um pouco essa filosofia e para dar uma ideia mais competitiva, que não é problema você ver similaridades no Tottenham de hoje com o que era o Brentford do Thomas Frank, né? E acho que foi um pouco esse caráter, assim, essa cara desse time que ainda vai precisar descobrir não apenas uma maneira de voltar a jogar para subir na tabela, né? Para de novo brigar por Copas Europeias, mas também redescobrir quem vão ser os caras desse time. Isso acaba sendo importante. Só que foi um PSG tirando o pé do acelerador, né? Um PSG ainda voltando de pré-temporada, e o Mundial de Clubes tem um impacto grande nisso. Um PSG que na final do Mundial já foi muito distante daquilo que a gente viu do melhor do PSG, um time que demorou para entrar no jogo, até pelas modificações, o meio-campo não funcionou, né? E o meio-campo acho que é o dínamo ali do PSG para ele funcionar tão bem como funcionou com o Luiz Henrique. E aí as trocas no segundo tempo elas acabam sendo importantes, tanto pelo Fabian Ruiz, né, que é um cara que acho que ficou mais claro a maneira como ele tem um impacto nesse time. Muito se fala do Vitinha, mas o Fabian Ruiz também é um cara que ajuda nessa postura tão dinâmica do PSG. E é um elenco forte do PSG, né? A gente não pode ignorar isso. É um PSG que conquistou a Champions com um time muito encaixadinho, com os titulares muito bem definidos, mas tem elenco, né? E os caras que são o Kangin Lee, o Lee Kangin, o Gonçalo Ramos, que saíram do banco e acabaram marcando os gols, foram caras importantes também para dar um descanso, para ajudar o time a render tanto como rendeu também na Ligue 1. Então, acho que é um sinal positivo, assim, do todo do PSG, né? Que nem precisou jogar o seu melhor, mas conseguiu uma reação excelente quando muita gente nem esperava que fosse reagir, dado o ritmo do time de início, e aí buscou essa vitória nos pênaltis, também com o protagonismo do Chevalier, e aí acaba sendo o grande personagem dessa Supercopa, né? Porque a pressão sobre ele é gigantesca, assim, é um goleiro ótimo, muito promissor, o que ele fazia no Lille era impressionante, mas chegar assim com essa pecha de prefiro bancar você do que bancar o Donnarumma é algo assim, é um rótulo muito grande para ele, né? E a gente viu assim nesse jogo como as cobranças vão ser enormes. Não foi um jogo reluzente dele, até achei que assim a defesa que ele faz no lance do primeiro gol do Tottenham foi impressionante
mas saiu o gol, né? Saiu o gol no rebote, então ninguém vai considerar. E até acho que também pesaram em relação à falha do segundo gol, que ele poderia ter feito melhor, mas não acho que é uma falha clamorosa, porque foi um lance em cima. Mas, enfim, a maneira como ele consegue se recuperar e os pênaltis dão uma oportunidade disso, né? Ele conseguir sair como herói dessa conquista é importante para ele, porque vai ser o ano inteiro assim, né? Vai ser um ano inteiro de cobrança, de comparação, até pela importância que o Donnarumma teve nas conquistas recentes do PSG, teve na conquista da Champions, né? Várias fases o Donnarumma fez a diferença e o Chevalier vai ter que lidar com isso, né? Porque o Luiz Henrique disse publicamente que quis trocar o estilo de jogo do goleiro e o Chevalier chega como esse cara. E, enfim, não é uma situação fácil, e eu acho assim, que o Chevalier ele tem potencial para ser mais completo que o Donnarumma. A gente sabe que o Donnarumma tem muitas qualidades, mas também tem alguns problemas. Acho que o Chevalier pode ser mais regular que o Donnarumma, e isso acho que é um problema do Donnarumma, né? Ele oscila muito, assim, na Champions ele fez jogos muito grandes, ele decidiu uma Eurocopa, mas também aconteceram eliminações da Champions que foram na conta do Donnarumma. Não sei se, assim, o mais impressionante do Chevalier vai ser tão impressionante quanto o ápice do Donnarumma nesses anos todos, né, porque essa Champions, assim, foi um absurdo que ele acabou decidindo para o PSG, mas tem fatores positivos e um fator que ele vai ter que é lidar com toda essa cobrança e essa pressão sobre si pela escolha que o Luiz Henrique fez. Eu não tenho problema com a decisão de buscar um estilo diferente de goleiro. E acho que o fato de o PSG ter acabado de conquistar todos os títulos, ter tido quase uma temporada perfeita, não devia impedir isso, devia, na verdade, motivar o Luiz Henrique a procurar maneiras de melhorar um time que já é tão bom, ou para pelo menos mantê-lo no mesmo nível, né? É um desafio você, depois de ganhar uma Champions League, uma Tríplice Coroa, você conseguir continuar competitivo, porque tem muito uma questão de fome, de competitividade dos jogadores e tal. Então, se ele acha que um ponto que dava para melhorar era ter um goleiro melhor, que tem outro estilo, que joga um pouco melhor com os pés, porque ele talvez queira compensar em outra coisa, tranquilo. O processo foi horrível, né? Assim, foi absolutamente desrespeitoso com um jogador que era tão importante, que é tão importante quanto o Donnarumma pro PSG, apesar de eventuais falhas, mas é um cara que tá lá já há muitos anos, que foi muito importante numa conquista europeia. Basicamente, assim, dizer assim, ó, você tá fora, agora eu contratei esse moleque, arranja um novo clube, ou ficar na reserva. Basicamente é isso que fez, né? Isso eu achei ruim da parte do Luiz Henrique. Luiz Henrique, com moral, às vezes é um bicho perigoso, né? Eu gosto dele muito como técnico, como pessoa. E da parte do Tottenham, uma coisa que sempre contou a favor do Thomas Frank, né? Principalmente na comparação com o Postecoglou, é como ele tem inclinação a se adaptar, né? A mudar o seu estilo dependendo do adversário. E ele fez muito isso no Brentford. Inclusive, enfrentando grandes em jogos da temporada passada contra City, Tottenham, Chelsea, Newcastle, ele saiu da linha de 4 para 3 zagueiros. E foi a mesma coisa que ele fez nesse jogo, né? Eu acho que o Tottenham, no geral, vai jogar no 4-3-3, 4-2-3-1, mas nesse jogo ele meteu 3 zagueiros, botou 3 volantes muito fortes, né? Não são necessariamente todos destruidores, mas fortes, bons de marcação, para justamente tentar ter essa vantagem no meio-campo, e também porque algumas das suas peças mais criativas, o Maddison, o Kulusevski, estão machucados. Se você até olhar para o banco do Tottenham, você olha e pensa, bom, quem que eu conseguiria colocar nesse time aqui para criar mais alguma coisa, né? Então também teve isso, nessa decisão por esse trio de meio campo, mas foi um ótimo sinal, né? De pegar logo no primeiro jogo do Frank como treinador do Tottenham, enfrentar um time como o PSG, mesmo que estivesse cansado, e bater de igual para igual, mesmo que no fim tenha deixado escapar o resultado, levado virada nos pênaltis, essas coisas que às vezes acontecem com o Tottenham, mas acho que por um começo de trabalho foi muito bom. Gostei do Kudus também, acho que ele é um cara que pode se encaixar muito bem nesse time do Tottenham. Ele oferece várias opções de jogar como 2 atacantes, como fez nesse jogo, de jogar como pelos lados, jogar atrás, no 4-2-3-1, por aí vai. Então acho que o Tottenham ainda tem algum trabalho a fazer, ainda está no mercado, procurando Savinho, Eze,
Mas eu tô um pouquinho esperançoso para essa temporada. Bem, passando aqui por alguns comentários do pessoal que está acompanhando ao vivo essa transmissão. A nossa apoiadora Cecília Madeira sempre presente. O Jonathan Lucas Souza manda um boa tarde, bom trabalho a todos. Assim como o Igor Muralles e o Jefferson Lima. Outro apoiador aqui, o João Vitor Rodrigues, manda um burrenas. O Antônio Silva manda saudações gremistas. Hoje consegui estar acompanhando ao vivo. O Jonathan Pereira pergunta, Lucão ou Riveiros? O Lucão é em São Paulo, parabéns pelo trabalho. Nossa, eu prefiro ver um filme. Olha, mas sabendo do potencial do Lucão, eu acho que eu fico com o Riveiros. O João Floriano Barbosa pergunta para o Bonsa se o Isaac chegar será a maior janela do futebol mundial da história das janelas. Da história inteira? Não, acho que não, né? Acho que, assim, pesquisando, eu tenho certeza que eu consigo encontrar janelas que foram mais transformadoras, né? Você olha e fala, caralho, os caras trouxeram tipo, o time inteiro que foi campeão naquela janela. O Liverpool já tem uma base muito boa, né? É mais um passo, assim, de reformulação. Por exemplo, você vê a primeira janela do Chelsea, do Abramovich, por exemplo, você olha e fala, caramba, eles contrataram, tipo, 8 que estão entre os 15 maiores da história do Chelsea. E essa inflacionou geral também. Essa inflacionou geral também, mas eles contrataram muito, muito bem. Então tem outras janelas, acho que tem outras janelas melhores também. E a maior de todos os tempos, todo mundo já sabe, né? Aquela do PSG. Sim. O Charles Marques de Souza manda um salve aqui, passando para deixar um abraço. O Getro comenta que os passarinhos são um belo fundo musical para o Stein. O Bilbo Boleiro. E se eu falar que tem um tucano aqui a 3 metros de mim, vocês não vão acreditar, mas enfim, é assim que tá aqui. O Bilbo Boleiro, outro apoiador, diz que em 20 minutos de La Liga o Raio já vai amassando o Girona fora de casa, então reforçando aí, né, para quem assina a newsletter paga. Terça-feira passada teve aí, né, um guia de La Liga escrito pelo Felipe Lobo e o Leandro Stein, e falava aí, né, que o Raio vive um momento bastante otimista, né, então vai ganhando por 3-0 na Catalunha, vai voltar a disputar uma competição europeia depois de 25 anos. Muita gente, né, comentando aqui, acompanhando o jogo em tempo real, né, já está 3-0 para o Raio. O Eduardo Stalin elogia a minha camisa, que ele pergunta se é do São Paulo, mas é do United, né? A terceira camisa da temporada passada. Enfim, bastante gente acompanhando ao vivo aqui, mas essa transmissão do meio-campo, e a gente encerra só com alguns destaques, né? Das competições europeias que estão nas suas fases preliminares. Bom, só peço desculpas porque o áudio vai estar um pouquinho pior aqui, que eu tive que mudar a conexão, mas enfim. Para Champions, o principal destaque é a rota da Liga, né? Assim, tem os times de maior peso, alguns confrontos bastante interessantes já nessa terceira fase qualificatória. Aí o principal foi o Fenerbahçe, né, que conseguiu uma virada contra o Feyenoord, perdeu 2-1 aí e conseguiu um 5-2 na volta. O Fenerbahçe fez investimentos muito robustos. Benfica ganhou as duas do início, e o Benfica sai grande desse confronto pelo peso. Rangers eliminou a Vitória Pilsen e o Clube Brugge tirou o Red Bull Salzburg, né? O Salzburg que ganhou impulso aí com pontuação no ranking, participou de Mundial e já caiu tão cedo da Champions. Só que esses 4 times, Salzburg, Vitória Pilsen, Nice e Feyenoord, embora eliminados agora na Champions, eles já se classificaram para a fase de grupos da Liga Europa, não vão precisar nem passar pela última fase preliminar. E aí, na rota dos campeões, a principal história acaba sendo o Kairat Almaty, né? Eliminou o Slovan Bratislava, e o Kairat Almaty já jogou Conference, mas nunca jogou a fase de Liga da Champions, né? E o Kairat é um clube que tem um peso histórico porque era o principal representante do Cazaquistão no antigo campeonato soviético, né? Não era o Astana que a gente
já viu, por exemplo, disputando fase de grupos da Champions, então é uma equipe de peso. Destaque também para o Pafos, que acabou eliminando o Dinamo de Kiev, né? O Pafos que participa apenas pela segunda vez das competições continentais, teve essa passagem contra um adversário bem mais tradicional, o time que está cheio de brasileiro, que o Davi Luiz chegou agora. E aí a próxima fase da Champions é a fase de playoffs, que tem exatamente esses jogos decisivos para ver quem vai para a fase de 20, e os eliminados disputarão a Liga Europa. O grande jogo, a meu ver, que eu estou com muita expectativa de ver, é Fenerbahçe e Benfica, né? E Mourinho contra Benfica, enfim, os investimentos do Fenerbahçe. E na rota dos campeões, né? Acho que um jogo que acaba sendo bastante interessante é Bodo Glimt e Sturm Graz. Bodo Glimt, pelo que tem feito nas últimas temporadas continentais, tem essa chance de disputar a Champions contra o Sturm Graz, que tomou o domínio da Áustria e do Red Bull Salzburg, né? Então acho que acaba sendo um joguinho para a gente prestar atenção. Na Liga Europa, assim, dos jogos que aconteceram nessa semana de terceira fase, acho que a história mais singular é do Lincoln Red Imps, né, de Gibraltar, que é um time que já disputou fase de grupos de Liga Europa no passado e conseguiu eliminar o Noah e está a um jogo de conseguir se classificar de novo para uma Liga Europa, né, um representante de Gibraltar. Tem algumas histórias diferentes. Se a gente pegar o Kups, que é o campeão finlandês, passou de fase, e aí nessa próxima fase de playoffs da Liga Europa ele já se garantiu pelo menos na Conference, que vai ser uma participação inédita para ele em fase principal de competição da Europa. É um time que tem 18 participações em competições europeias, nunca passou das preliminares. Tem o Brann também, que já se garantiu, que é um time da Noruega que não disputa fase principal desde 2007. O próprio Trash da Holanda, que é um time tradicional da Holanda, mas não disputa desde 2010. Então, algumas histórias um pouco alternativas na Liga Europa, e um grande confronto para mim foi Panathinaikos e Shakhtar Donetsk. O Panathinaikos conseguiu classificar nos pênaltis, né? O Shakhtar, que vinha de bons jogos na própria Liga Europa, passou pelo Besiktas, tem um trabalho novo com Arda Turan sendo treinador, alguns jogadores brasileiros até com pouca bagagem aqui aparecendo bastante no clube e aparecendo nessas preliminares, mas nos pênaltis o Shakhtar foi eliminado, vai ter que disputar a Conference League, a última fase de classificação da Conference League. A Liga Europa ainda tem mais 12 jogos, né, na próxima fase classificatória. Acho que um jogo interessante que eu ficaria de olho é Aberdeen contra o Steaua Bucareste, né, atualmente chamado de FSB. Então, jogos alternativos, mas a última fase classificatória da Conference eu acho que é a melhor de todas, porque é o vai ou racha, né, e tem muito time aí que pode não continuar contando história continental. Nessa terceira fase que aconteceu nessa semana, o caso mais interessante é o do Virtus de San Marino, porque pela primeira vez um clube de San Marino vai disputar a última fase classificatória de uma competição europeia e está tão próximo da fase de grupos, né? Até fui fazer o levantamento. Os clubes de San Marino tem 61 participações em competições europeias desde 2001, 2002, quando eles entraram. E nesse tempo todo, são só 4 vezes que eles passaram uma fase somente, né? Então, assim, 61 participações, 74 classificações. O Virtus conseguiu um milagre contra o Milsami Orhei, que é o campeão de Moldova e que é o time que bancou o Sheriff Tiraspol, né? Então, você conseguiu uma vitória por 3-0, que é a maior vitória da história de San Marino, o maior placar da história de San Marino numa competição europeia, acaba sendo um destaque considerável e vai pegar, assim, tem um adversário acessível, né, porque a Conference também tem uma rota dos campeões, e aí pega o Breiðablik, que é um time mais tradicional da Islândia, mas que ainda assim dá jogo, né, se eliminou o campeão de Moldova, eliminar o campeão da Islândia também não deve ter tanto problema. E aí, dos outros jogos, também acho que um destaquezinho pro de Verdunge, né, que é o campeão de Luxemburgo, é um time que a gente citou aqui algumas vezes, porque é o time do goleiro Felipe, né, aquele ex-Corinthians, Flamengo, Vitória, Bragantino, enfim, e o campeão de Luxemburgo acabou se classificando contra o Levadia Tallinn da Estônia. Aí você tem outras histórias, outras viradas um pouquinho interessantes, né, o Dinamo City eliminando o Hajduk Split, o Brøndby conseguindo uma grande virada contra o Vikingur da Islândia, times tradicionais que já se
despediram da Conference, né? Você pegando Dundee United caiu fora, o próprio Sheriff Tiraspol já foi eliminado da Conference, a AIK da Suécia, o Partizan Belgrado também foi eliminado pelo Hibernian, né? E até quem não viu, vejam o primeiro gol do Hibernian nesse jogo, foi uma pintura absurda, assim, foi um gol muito bonito. A Austria Viena também se despediu. E a última fase qualificatória da Conference terá 24 partidas, são 5 por rota dos campeões, né? Então na Conference a gente tem sempre essa garantia de histórias alternativas. Então, por exemplo, o campeão de Malta contra o campeão da Letônia vão disputar uma vaga na fase de liga, que é muito interessante. Vai ter de novo Irlanda contra a Irlanda do Norte, né? O Shelbourne e o Linfield que se pegaram na fase preliminar da Champions vão se pegar de novo na Conference. E a rota da liga da Conference, ela tem 19 partidas, e aí também tem muita história interessante, né? Porque a Conference, diferentemente da Liga Europa e da Champions, os times das principais ligas disputam. Então vai ter Crystal Palace, vai ter Estrasburgo, vai ter Mainz, vai ter Raio Vallecano, enfim, esses times vão estar todos presentes já, né? A Fiorentina também disputando a Conference, Fiorentina chega, assim, tem um histórico respeitável já nesse início de Conference, então vão ser jogos bons de se ver também, porque ou vai ou racha, e também com times interessados, né, em ampliar esse caminho continental, não se despedir tão já, né? Você vai ter, por exemplo, o Anderlecht e a EK Atenas, que são 2 times tradicionalíssimos, e quem cair fora não vai ter temporada continental. Então, também a Conference para a gente ficar de olho nessa última fase qualificatória. Bem, e peço também para o Bonsa e para o Lobo trazerem aí destaques de Premier League e La Liga, né? Que no caso de La Liga já começou, né? Com essa partida que está concomitante ao nosso podcast. E a Premier League começa daqui a pouco, com o Liverpool e Bournemouth daqui a 45 minutos. A temporada da Premier League traz uma pergunta que eu acho que é muito importante, né? Acho que talvez seja a coisa mais óbvia, mas a mais importante da temporada, porque o Guardiola passou 16 anos merecendo uma confiança absoluta de que o time não poderia render mais nas mãos de nenhum outro treinador, de que ele era o melhor possível, de que sempre uma hora ia dar certo. E acho que a última temporada abalou um pouco essa confiança, porque em nenhum momento ele conseguiu realmente recuperar o Manchester City. Gastaram muito dinheiro, 9 novos jogadores, para dar mais opções para eles, para renovar um time que tinha muitos jogadores mais envelhecidos, mais acomodados, e agora ele tem esses ingredientes. E aí essa temporada vai responder se talvez, será que passou? Assim, uma hora passa para todo mundo, né? Uma hora nenhum técnico fica para sempre no auge. O tempo que o Guardiola ficou já é mais do que qualquer outro. Mas eu não estou dizendo que acabou, mas é algo que eu vou acompanhar. O City, se o Guardiola estiver ainda em forma, vai brigar pelo título com Arsenal e Liverpool. Essa briga eu acho que está muito, muito bem definida. Arsenal e Liverpool principalmente, e o City se conseguir se adequar entrando ali. Para baixo, acho que o Chelsea parte bem à frente como um candidato ao 4º lugar, porque esse segundo escalão da Premier League tem problemas, né? Mesmo que a gente colocar o Manchester United e o Tottenham, são duas... O Tottenham começando um novo trabalho, o Manchester United veio de uma temporada muito ruim, trouxe alguns bons reforços para o ataque, mas não dá para confiar. Mas Aston Villa não contratou quase ninguém, gastou muito pouco. Newcastle tem esse problema com o Isaac. Você tem o Brighton, que talvez parta um pouco à frente por causa dessa... Porque o trabalho na segunda metade da temporada passada foi muito bom, se reforçou, tem espaço para crescer aí e talvez brigar por uma vaga na Champions League com um pouquinho mais de força. Mas principalmente Brentford e Nottingham Forest ali do meio da tabela devem dar uma queda. Talvez o Fulham também não contratou ninguém até agora. Então essa parte do 5º colocado ali até mais ou menos 12º da temporada passada está bastante em mutação. Os 3 novos times da Premier League
os 3 promovidos que serão rebaixados ano que vem, porque está acontecendo todo ano, são o Leeds, o Sunderland e o Burnley. Eles têm, falando sério, boas chances de tentar pelo menos 1 ou 2 permanecerem. O Leeds e o Sunderland investiram bastante. O Sunderland trouxe alguns jogadores com bastante experiência, como o Xhaka. O Leeds trouxe muitos jogadores experientes de grandes ligas europeias, né, de times de médio porte, de Espanha, de Alemanha, de França. Então ele trouxe jogadores com vivência num nível parecido ao da Premier League, com o Daniel Farke no comando, que é um treinador que já subiu 2 vezes com o Norwich, nenhuma deles conseguiu ficar, agora tem o seu 3º acesso. E o Burnley, eu não sei, porque é um time mais parecido com o da temporada passada, perdeu alguns jogadores importantes, como o James Trafford, e focou na defesa com o Scott Parker na última temporada. Tem uma defesa histórica, sofreu muito pouco gol na Championship, diferente da outra vez que subiu com um estilo de jogo mais ofensivo com o Vincent Kompany. Então aposta que dessa vez, sem ter que mudar o estilo de um ano para o outro, o Burnley vai conseguir ficar. Eu não sei se vai dar certo. E bom final de semana para todo mundo. Eu vou tentar fazer resumo também bem simples, assim. Eu acho que a gente não deve ver grandes alterações na briga pelo título. O Barcelona é o grande favorito, o Real Madrid é logo atrás. Acho que o Atlético de Madrid é um candidato mais larga atrás desses, porque está num processo de reformulação que a gente não sabe como vai ser. A gente vai ter uma disputa, eu acho, muito forte contra o rebaixamento. Tem muitos times que começam a temporada na Espanha com muitas dúvidas, né? Não só os que sobem, mas times como o Sevilla, por exemplo, que brigaram contra o rebaixamento na temporada passada e que talvez, precise ainda de um tempo para voltar a ser o Sevilla, que disputava com força as ligas europeias, né? As competições europeias, porque não tem mostrado muita força. Mas é um time que tem um elenco melhor do que o resultado mostrou. Acho que a gente vale ficar de olho também no que a gente vai ver em alguns times como o Villarreal, Osasuna, que são times que conseguem fazer bons trabalhos, buscando no mercado opções interessantes e até jogadores da sua base, né? Muitas vezes, ou revelações do próprio Campeonato Espanhol. São times interessantes de se ver. O Betis, eu tenho uma expectativa grande de buscar competições europeias e como vai ser o Betis numa competição europeia. É um time que tem bastante potencial também. É um time interessante de se ver. E uma das expectativas maiores, aí acho que o Stein também pode falar, é sobre o Athletic Bilbao, porque eu acho que o time está consolidado ali na parte de cima da tabela, o que é muito bom. Mas eu tenho expectativa que o Atlético não está muito longe de dar um passinho para frente, de aproveitar um ano ruim de dos times maiores para tentar, quem sabe, ficar até um pouco à frente, brigar até eventualmente pelo título em um determinado momento. Não acho que não é o cenário normal. O Athletic Bilbao tem muitas desvantagens em relação a Barcelona e Real Madrid, até mesmo ao Atlético. Mas acho que é um time que produz muito, uma base muito boa, uma base sólida do time hoje e uma categoria de base muito boa também. Então é um time que me parece que está pronto para dar um passinho para frente, mas esse é um passo difícil de dar, né? Talvez o mais difícil. Então, mas eu tenho boas expectativas, inclusive, para as competições europeias, para ver como o Atlético vai estar nas competições europeias. Acho que só para complementar, o Atlético, ele tem... Os Williams vão estar nos holofotes, né? O Nico, por aquilo que foi aquela não ida para o Barcelona, em que muitos torcedores já estavam deixando o mural dele, e ele acaba ficando no clube e assinando um contrato longuíssimo, que mesmo que se ele não cumprir, pelo menos deve ter muito dinheiro se ele sair em multa rescisória. E o próprio Iñaki, né? Que o Iñaki, para mim, hoje é a encarnação desse espírito do Atlético Bilbao, assim, dos valores do clube, mesmo sendo um raríssimo jogador negro, né? O primeiro capitão negro da história do Atlético Bilbao, e ele ganha essa abraçadeira de capitão nessa temporada e teve toda a confusão ao redor do irmão dele. Acho que vai ter essa história, mas é exatamente isso. Alguns times que a gente tem boas expectativas, talvez seja complicado para conciliar a temporada europeia com o de La Liga, né? Porque, enfim,
São elencos às vezes mais curtos. Por exemplo, o Atlético Bilbao, né, por conta da política basca, tem 2 contratações só, né, pela política de contratar só jogadores bascos. Então trouxe só 2 reforços, vai ter que consolidar isso, mas assim, o Ernesto Valverde tirou muito do time, né? Foi um Atlético Bilbao mais regular, que deu mais fora de casa, que parou de desperdiçar tanto ponto contra time bobo, ponto bobo contra time menor da tabela, né? As únicas derrotas do Atlético Bilbao na temporada passada foram contra os times acima dele na tabela. E tudo bem que foi complicado, atrapalhou pretensões no confronto direto, né? Contra Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, mas mostrou como o time foi regular contra esses adversários mais frágeis. Mas o próprio Villarreal, mesmo perdendo jogadores importantes, acho que tem uma capacidade competitiva razoavelmente grande. O Celta, eu achei que fez uma temporada muito interessante no último ano, até acima das expectativas, e tem bons jogadores, tem lideranças, né? Marcos Alonso, Iago Aspas, o próprio Raio Vallecano também, que o Íñigo Pérez faz um trabalho excepcional e não é necessariamente o Raio Vallecano ofensivo, que ficou conhecido com Paco Remes, com Iraola, mas é um time muito mais competitivo, tanto que conseguiu a melhor colocação no Campeonato Espanhol desse século. E só para complementar, assim, dois times que eu tenho muita curiosidade de ver em situações distintas na tabela. Um deles é o Atlético de Madrid, porque para mim é uma temporada ou vai ou racha do Simeone, né? Porque acho que já está um desgaste um pouco mais claro e mostrando como é insuficiente só ficar com essa pretensão de se classificar a Champions. Obviamente competir com Barcelona e Real Madrid é muito difícil, mas o Atlético de Madrid também já não ganha a Copa do Rei desde 2013. Tem, acho que, uma questão ali do time conseguir ser mais regular. O que tem acontecido nas últimas temporadas é que o time muitas vezes ele começa mal, se recupera e aí conquista a vaga na Champions e parece que está tudo bem. A temporada passada mudou essa ordem, porque o time foi bem até mais ou menos ali a março e teve as eliminações em sequência, né, na Champions, na Copa do Rei, ficou reclamando muito da arbitragem. Então, o Atlético de Madrid novo e o meio-campo é interessantíssimo, né, se a gente pensar em Baena, se a gente pensar, enfim, no Almada, que chegou, no próprio Johnny Cardoso. Eu tenho expectativas altas para ver se o Atlético de Madrid, de fato, vai conseguir corresponder. E o Oviedo, né? Que o Oviedo, para mim, é uma das histórias mais bonitas de acesso do futebol europeu neste século. Não tenho medo de cravar assim, porque é um clube que, enfim, disputou La Liga regularmente, sobretudo nos anos 90, e cai na virada do século, vai até para a 4ª divisão, tem problemas financeiros seríssimos, em que os jogadores formados pelo clube se mobilizam para arrecadar dinheiro. Torcedores trabalharam como jardineiros, faxineiros, porque o clube não tinha dinheiro, a sede estava toda sucateada, o escritório funcionava no banheiro porque a luz foi cortada e o banheiro tinha mais iluminação do que a sala do escritório. E aí o time conseguiu se reconstruir de forma até lenta, né? Pensando gradualmente, ficou anos consecutivos na 2ª divisão como figurante, até conseguir esse acesso na temporada passada nos playoffs com um grande herói, né? Para mim também é um dos personagens que eu quero ver em La Liga, que é o Cazorla, porque é um cara excepcional. Eu sempre gostei muito do futebol dele, da ambidestria, da qualidade para bater na bola, da história dele em si, de como ele quase encerrou a carreira e se recuperou de maneira milagrosa e fez aquele enxerto do braço no calcanhar, em que a tatuagem está deslocada. E é um cara que ama o clube porque ele é torcedor na infância, nunca tinha jogado profissionalmente, porque na época de Pindaíba ele acabou sendo vendido pro Villarreal, e aí justo na reestreia o Cazorla vai enfrentar o Villarreal fora de casa, numa volta do Oviedo épica, ele cumprindo os sonhos de disputar a 1ª divisão pelo Oviedo. Então acho que é uma história bem bacana. O Oviedo, assim, o conto de fadas do Oviedo foi concluído com acesso, mas acho que dá para ter um apêndice com uma campanha pelo menos honrosa nesse retorno na 1ª divisão, embora seja difícil de manter, ainda mais sendo um time que veio dos playoffs, né, que já teve inconsistências na 2ª divisão e tem essa subida de patamar na 1ª, manteve a base, fez algumas contratações. Acho que a mais interessante é do José Salomão Rondon, né, que substitui o alemão como
principal referência ali como centroavante do time, mas é um time que, pela história, assim, por tudo que passou nos últimos anos, vai ser bem legal de acompanhar. E o clima nas Astúrias, né? Um clube muito simbólico. Assim, o ambiente de estádio do Oviedo também acho que vai ser algo sensacional de se ver nessa edição de La Liga. É isso, e a gente retoma aí o programa na segunda-feira já com os primeiros destaques da volta dessas duas ligas europeias. Então, segunda-feira, a partir das 19h30, temos mais uma edição do Meio Campo. Tchau, tchau, pessoal!